Jornal do Povo de hoje. A gente está aguardando a chegada do prefeito Maico Queiroz. E enquanto a gente aguarda a chegada dele, vamos falar a respeito de um assunto, né, que nós trouxemos aqui ontem, né, no Jornal do Povo. Em um áudio, né, o prefeito anunciou que nesse ano a prefeitura não terá parceria com o Sindicato Rural e Bacana Eventos durante a Expopar e festividades de aniversário da cidade em 4 de julho. O presidente do Sindicato Rural, Fábio Macedo, foi procurado pela nossa reportagem e durante a entrevista ele explicou que no final de 2022, após a nova eleição da diretoria do sindicato e novo contrato com Bacana Eventos, foi incluso uma cláusula em que toda e qualquer parceria pública, né, na esfera municipal, esfera estadual ou com caráter de efeito corporativo, com promoção de alguma pessoa pública, ou seja, né, empresarial também, dependeria de uma consulta e aprovação do Sindicato Rural de Paranaíba sobre risco de quebra de contrato, né, e multa com Bacana Eventos. Daí, então, a proposta que foi apresentada pela administração municipal para parceria nesse ano de 2024 foi apresentada em uma reunião deliberativa na última segunda-feira. Então, hoje pela manhã, a gente falou com o presidente do Sindicato Rural e a gente vai ouvir aí qual foi a resposta dele, né, com relação a esse áudio. Bom dia, Thalita, bom dia a todos que nos ouvem pela cultura. Thalita, antes de mais nada, tanto o Sindicato Rural de Paranaíba quanto a empresa com quem nós temos parceria na realização da Expopar, o Bacana, em momento nenhum a gente tinha intenção de falar de Expopar na antevéspera de um carnaval que está sendo preparado, uma parceria da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado. Eu acho que todas as atenções nesse momento deveriam estar voltadas para o carnaval e depois sim a gente falar de Expopar. Mas em virtude do áudio divulgado pelo prefeito na manhã da última quarta-feira, tá? Da última terça-feira, perdão, se torna necessário alguns esclarecimentos. Bom, para esclarecer toda a situação, Thalita, eu preciso voltar um pouco no tempo e pontuar alguns cenários. Não é segredo para ninguém que em 2017, quando o seu Nilo Ferraz assumiu o Sindicato Rural de Paranaíba, a parte festiva da Expopar ela foi terceirizada. Foi firmado um contrato entre o Sindicato Rural de Paranaíba e entre Bacana Produções e Eventos. Os mandatos do Sindicato Rural de Paranaíba são de 3 anos e os contratos com Bacana também são feitos de 3 anos, de maneira que coincida contrato com mandato de presidente da entidade. Passados 3 anos de mandato do seu Nilo, eu fui eleito junto a uma diretoria presidente do Sindicato Rural e foi feito um novo contrato com Bacana, com algumas alterações com relação ao primeiro contrato firmado, principalmente na questão de ocupação de espaço aqui dentro. Ocorre que, tanto em 2020 quanto em 2021, em virtude da pandemia, o sindicato foi impossibilitado de realizar a Expopar. Em 2022, com o fim da pandemia, digamos assim, a Expopar pôde novamente ser realizada. O atual prefeito já estava eleito e, por uma surpresa para o Sindicato Rural, que em nenhum momento foi consultado, nenhum momento foi informado, porque naquele momento não tinha previsão contratual, foi anunciada uma montaria do bem por parte do prefeito municipal. Vendo aquela situação, vendo a ausência de cláusulas contratuais que permitisse ao sindicato questionar tipo de atitude por ente público, no final de 2022, houve nova eleição para o Sindicato Rural de Paranaíba, onde eu, junto a uma nova diretoria, fui reeleito. Foi necessário fazer um novo contrato com o Bacana e neste novo contrato foi incluída uma cláusula que toda e qualquer parceria pública em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, ou algum caráter com efeito corporativo, com promoção pessoal de alguma pessoa pública, ou que seja empresarial, depende da consulta e aprovação do Sindicato Rural de Paranaíba, sobre risco de quebra de contrato, multa contratual. Muito bem. Na Expopar 2023, num sábado ou num domingo,
que antecedia a final do rodeio e o show que seria realizado pelo Rio Negro e Solimões, na parceria com a Prefeitura Municipal, o prefeito foi a um programa de rádio de um locutor de rodeio e anunciou que no próximo ano, que seria 2024, teríamos rodeio em cavalo na Expopar e uma montaria do bem que seria realizada por ele. Tentando evitar tudo que está acontecendo agora, foi realizada uma reunião no mesmo dia do show do Rio Negro e Solimões, a portas fechadas, com a participação apenas de 4 pessoas. A minha participação, do Bruno representando o Bacana, do atual prefeito municipal e da secretária de Cultura, aonde eu alertei desde aquele momento que nós tínhamos uma cláusula contratual com o Bacana, que ano que vem, que seria, no caso agora esse ano 2024, era ano de eleição, e o sindicato não podia concordar com tal ideia, verificando que isso poderia se caracterizar a promoção pessoal em ano de eleição. E que tomasse cuidado para evitar desgastes desnecessários. Naquela noite, mesmo depois dessa conversa, a gente sabe algumas atitudes do prefeito com o uso do microfone junto ao palco naquela noite. O tempo passa. No final agora de janeiro, eu fui convocado para uma reunião no gabinete do prefeito, com a presença de alguns secretários, do empresário Bruno, representando o Bacana, onde o prefeito veio de novo pontuar as questões como ele queria que fosse a Expopar. Eu frisei novamente para o prefeito que o sindicato não tem contrato nenhum com a prefeitura. O sindicato tem contrato com o Bacana. E se ele tivesse intenção de fazer alguma coisa, como rege o contrato entre o sindicato e o Bacana, que ele apresentasse por escrito, que o Bacana nos passasse essa proposta por escrito e que essa proposta seria votada pelo Sindicato Rural de Paranaíba. Desta maneira foi feito. E qual que é a real proposta que foi nos apresentada por escrito? O item A, abertura dos portões no dia 3, véspera do aniversário da cidade, com realização de um show de portões abertos por conta da Prefeitura Municipal de Paranaíba, sendo que palco e som é de responsabilidade do Bacana, em comemoração ao aniversário da cidade. Essa proposta de parceria foi aprovada por unanimidade, porque sempre foi assim. Aí o item D, eu vou pular para ele. Abertura dos portões na noite da final do rodeio, numa parceria sindicato, Bacana e prefeitura. Essa proposta foi rejeitada por unanimidade, mas a proposta que foi aprovada foi abertura dos portões do rodeio com 1 quilo de alimento numa parceria apenas de sindicato e Bacana, porque o sindicato já fazia isso. Quando você abre um portão, você abre mão de receita. Se o empresário abre mão de receita, alguém tem que pagar por isso. E se alguém tiver que pagar por isso, o sindicato que vai pagar. A prefeitura não precisa gastar dinheiro com isso, tá? Até porque o dinheiro da prefeitura é nosso, cidadão, contribuinte que paga imposto, e o sindicato, entidade de classe que tem um contrato com o Bacana, que vai arcar com isso, da mesma maneira que já arcou em 2017, já arcou em 2018, já arcou também em 2019, no mandato do seu Nilo. Tá? Então, foi aceita a questão do portão aberto na final do rodeio. E na proposta apresentada sobre portão aberto, isso que eu queria deixar bem claro, só foi questionada a questão de abertura de portão por parte da proposta apresentada do dia 3 para o dia 4, que foi aceito, que é o show do aniversário da cidade, e na final do rodeio, que também foi aceito. Só que daí é uma parceria sindicato e Bacana apenas. Quais são os itens B e C? Item B, realização de um rodeio em cavalos por conta exclusiva do senhor Michael Queiroz. Essa proposta foi recusada por
unanimidade, por entendermos que isso se trata de promoção pessoal num ano de eleição. Em momento nenhum, esse rodeio de cavalos falava de abertura de portão. Então, o que foi rejeitado foi a realização em rodeio de cavalos por conta exclusiva do senhor Michael Queiroz, pelo entendimento de se tratar de promoção pessoal. E o item C, realização de uma montaria do bem, não pelo prefeito, mas pelo cidadão Michael Queiroz, com a renda revertida para uma entidade beneficente. Foi recusada pela ampla maioria, por entender que se trata de promoção pessoal de alguém que ocupa ou almeja ocupar cargo público. Não é apenas pelo senhor Michael Queiroz a montaria do bem. Qualquer pessoa que ocupe cargo público ou que almeja ocupar cargo público está recusada a realização da montaria do bem. Então não pode fazer montaria do bem? Pode, desde que não seja quem ocupe cargo público ou que almeja ocupar cargo público. A proposta apresentada foi essa. Então o sindicato não recusou parceria com prefeitura municipal. O sindicato recusou parceria com pessoas que podem usar uma Expopar como promoção pessoal num ano de eleição. Deixar bem claro, Thalita, que o sindicato é uma entidade que tem 55 anos. Nós vamos fazer a edição número 60 da Expopar esse ano. As entidades devem ser maiores que as pessoas. O sindicato, durante muito tempo, sofreu muita pressão política e cedeu muitas vezes à pressão política. O sindicato não recebe nenhum real de dinheiro público desde 2009 e assim tem intenção de continuar, para continuar defendendo ideias e ideais e não pessoas. As pessoas passam, as entidades ficam, a gente tem que trabalhar com respeito, conversando, buscando o bem comum. Mas eu acredito que uma festividade que vai comemorar 60 anos esse ano não pode aceitar servir de promoção pessoal para ninguém. Tá? Então eu, esclarecendo isso, eu me coloco à disposição, caso seja necessário, eu dou mais esclarecimentos, mas da maneira que eu comecei a conversa contigo, eu quero encerrar desejando um excelente carnaval para todo mundo, um grande carnaval que vai ser realizado pela Prefeitura Municipal, pelo Governo do Estado e, na verdade, por todos nós, cidadãos que pagamos impostos, porque é o nosso dinheiro que está sendo nos devolvido como uma festividade popular. Então vamos aproveitar, porque fomos nós que pagamos nossos impostos, nossos tributos, que estamos pagando a conta e temos o direito de desfrutar. Bom, esse foi o Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, e como eu disse, nós já estamos aqui, né, com o prefeito Michael Queiroz. Daqui a pouquinho ele vai falar mais sobre o assunto, falar também sobre o Carnaval de Paraná.